Imagine se cada palavra que você dissesse fosse um fio tecendo o tecido da sua identidade. Pense nisso. A forma como você se comunica não é apenas sobre transmitir informações. É uma janela para seus pensamentos, suas emoções, sua criação e até mesmo suas crenças subconscientes. E se eu dissesse que as palavras que você escolhe, o tom que usa e o ritmo da sua fala podem revelar mais sobre você do que você jamais pretendeu? Hoje vamos mergulhar em algo verdadeiramente revelador. Ao final desta discussão, você não apenas entenderá por que fala da maneira que fala, mas também descobrirá aspectos ocultos de si mesmo que talvez nunca tenha considerado. E a revelação final é a mais poderosa de todas. Pode mudar completamente a maneira como você aborda a comunicação para sempre. A linguagem é mais do que apenas uma ferramenta. É uma impressão digital da sua mente, uma assinatura das suas experiências e um reflexo do seu mundo interior. Desde a maneira como estruturamos frases até as palavras que escolhemos instintivamente, cada aspecto da nossa fala é moldado por algo mais profundo, nossa psicologia, nosso ambiente e até nossa biologia. Pense em um momento em que você conheceu alguém que falava de uma forma que imediatamente o cativou. Talvez a voz fosse calma e suave, ou talvez as palavras carregassem o ar de autoridade que comandava respeito. Agora, contraste isso com alguém cuja fala parecia dispersa, hesitante ou incerta. O que fez a diferença? Foi simplesmente a escolha de palavras ou havia algo mais em jogo? A verdade é que a forma como falamos não é aleatória. É influenciada por inúmeros fatores: nossa criação, nossos círculos sociais, nosso contexto cultural e até a maneira como o nosso cérebro processa informações. A psicologia há muito estuda a conexão entre linguagem e identidade. Sigmund Freud, por exemplo, acreditava que nossos padrões de fala frequentemente revelam desejos subconscientes e conflitos internos. Enquanto isso, pesquisas modernas em linguística mostraram que nosso vocabulário e estilo de falar podem indicar tudo, desde nosso nível de confiança até nosso estado emocional. Considere isto. Estudos descobriram que pessoas que frequentemente usam palavras de preenchimento como e tipo, podem não necessariamente estar inseguras sobre o que estão dizendo. Em alguns casos, essas palavras servem como uma ferramenta cognitiva, dando ao falante tempo para processar informações. Entretanto, o uso excessivo desses preenchedores também pode sinalizar nervosismo ou falta de certeza. Por outro lado, indivíduos que falam com pausas deliberadas e ritmo controlado frequentemente passam uma imagem mais confiante e autoritária. Mas e quanto às palavras próprias? Nossa escolha de vocabulário é talvez um dos aspectos mais reveladores da nossa fala. Pesquisas no campo da psicolinguística descobriram insights fascinantes sobre como o uso de palavras pode refletir traços de personalidade. Por exemplo, pessoas que usam mais pronomes pessoais, como eu e mim, tendem a ser mais introspectivas e autoconscientes, enquanto aquelas que preferem termos coletivos, como nós e nos, frequentemente demonstram conexões sociais mais fortes e empatia. Há também a questão da formalidade versus informalidade. Pense em como sua fala muda dependendo de com quem você está falando. Ao se adressar a um amigo próximo, seu tom é provavelmente casual, cheio de coloquialismos e gírias. Mas, ao falar com um superior ou em um ambiente profissional, sua linguagem provavelmente se torna mais estruturada, precisa e refinada. Essa mudança não é acidental. É uma resposta adaptativa moldada por condicionamento social e comportamento aprendido. Agora, aqui está algo ainda mais intrigante. A maneira como você fala pode influenciar não apenas como os outros o percebem, mas também como você se percebe. O conceito psicológico conhecido como relatividade linguística sugere que a linguagem molda o pensamento. Em outras palavras, as palavras que você habitualmente usa podem realmente reforçar certos padrões de pensamento e crenças. Se você frequentemente se descreve usando linguagem negativa, dizendo coisas como "eu sou péssimo nisso" ou "eu sempre estrago tudo", você pode estar condicionando sua mente a aceitar essas afirmações como verdades. Por outro lado, se você fizer um esforço consciente para usar linguagem positiva e empoderadora, pode começar a cultivar uma mentalidade mais forte e resiliente. Pense nisso por um momento. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção à maneira como fala? Você já notou certos padrões em sua fala que podem estar revelando mais sobre você do que pretendeu? Pare um segundo para refletir. Você usa palavras que enfatizam confiança ou hesitação? Você fala com clareza ou suas palavras às vezes se perdem em incertezas? Enquanto continuamos,
vamos explorar camadas ainda mais profundas desse tópico fascinante. Há elementos sutis em sua fala que vão além de apenas palavras e tom, coisas que sugerem sua personalidade, sua posição social e até seu nível de inteligência emocional. E acredite em mim, o insight final mudará completamente a maneira como você pensa em comunicação para sempre. Você está pronto para descobrir mais? Pense na última conversa que você teve. Você estava totalmente consciente de como estava falando? A maioria das pessoas não está. Tendemos a focar no que estamos dizendo, em vez de como estamos dizendo. Mas a verdade é que o como frequentemente carrega mais peso do que o que. Tomemos o tom como exemplo. Estudos em psicologia da comunicação repetidamente mostraram que o tom de voz transmite mais significado do que apenas palavras. Na verdade, Albert Mehrabian, um psicólogo renomado, propôs que apenas 7% do significado é derivado das palavras, enquanto 38% vem do tom de voz e impressionantes 55% da linguagem corporal. Isso significa que mesmo se você escolher suas palavras cuidadosamente, se seu tom não corresponder à sua intenção, sua mensagem pode não ser recebida da maneira que você espera. Imagine uma pessoa dizendo, "Estou bem." Essas 3 palavras parecem simples o suficiente, mas agora imagine-as sendo ditas em tons diferentes. Um caloroso e tranquilizador, outro frio e distante, e ainda outro sarcástico e desdenhoso. As palavras permanecem as mesmas, mas o significado muda completamente com base no tom. É por isso que algumas pessoas podem comandar a atenção sem esforço, enquanto outras lutam para serem levadas a sério. O poder não está apenas na mensagem, mas na entrega. Agora vamos ainda mais fundo. O ritmo e o andamento da sua fala também desempenham um papel crucial em como os outros o percebem. Você já notou como falantes confiantes tendem a desacelerar sua fala, permitindo que cada palavra tenha impacto? Isso não é coincidência. Quando estamos nervosos, nosso instinto é frequentemente acelerar, como se estivéssemos com pressa para dizer as palavras antes que nossos pensamentos escapem. Mas isso pode nos fazer parecer ansiosos ou inseguros. Por outro lado, um ritmo controlado e medido sinaliza confiança, autoridade e autoconfiança. Há uma razão pela qual alguns dos líderes mais influentes da história, pensem em Martin Luther King Jr. ou Barack Obama, são conhecidos por seus padrões de fala deliberados e rítmicos. Suas palavras são cuidadosamente espaçadas, suas pausas são intencionais. Essa técnica não apenas torna sua mensagem mais poderosa, mas também dá aos ouvintes tempo para absorver e refletir sobre o que está sendo dito. Mas e quanto às conversas cotidianas? Como o ritmo afeta nossas interações? Pesquisas sugerem que espelhar o padrão de fala de alguém, seja em velocidade, tom ou vocabulário, pode realmente promover um senso de conexão e relacionamento. Isso é conhecido como espelhamento linguístico, um fenômeno subconsciente em que as pessoas ajustam naturalmente sua fala para combinar com aqueles ao seu redor. É um mecanismo de sobrevivência social, uma maneira de criar um senso de familiaridade e confiança. Pense nisso. Você já notou que quando passa tempo com alguém que tem um sotaque distinto ou maneira de falar, você começa a adotar alguns de seus padrões de fala? Isso não é apenas coincidência. Nossos cérebros estão programados para a conexão social. E a fala é uma das principais ferramentas que usamos para estabelecer essa ligação. É por isso que indivíduos carismáticos frequentemente têm uma maneira de fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Eles instintivamente ajustam sua fala para se alinhar com o seu público, tornando suas palavras mais relacionáveis e envolventes. Agora vamos falar sobre vocabulário. As palavras que você usa diariamente são um reflexo direto de sua formação, educação e até personalidade. Considere como a linguagem varia entre diferentes grupos sociais. As palavras que usamos no trabalho são frequentemente diferentes daquelas que usamos com amigos próximos ou familiares. Essa flexibilidade linguística é conhecida como code switching, e é algo que todos fazemos, consciente ou não. Por exemplo, um indivíduo pode usar linguagem formal e polida em um ambiente profissional, mas ao falar com amigos de infância, pode voltar a uma fala mais relaxada e cheia de gírias. Essa habilidade de alternar entre estilos linguísticos não é apenas sobre adaptação,
mas sim sobre identidade. Cada versão da nossa fala representa um aspecto diferente de quem somos. Mas há algo ainda mais fascinante: a conexão entre vocabulário e habilidade cognitiva. Pesquisas mostraram que indivíduos com um vocabulário mais rico tendem a ter um pensamento mais matizado. As palavras que usamos moldam como interpretamos o mundo. Essa ideia está enraizada na hipótese de Sapir-Whorf, que sugere que a linguagem não apenas expressa pensamento, mas o influencia. Em outras palavras, quanto mais palavras temos para descrever uma experiência, mais complexo se torna nosso entendimento dessa experiência. Considere as emoções. Em português, temos um conjunto relativamente limitado de palavras para descrever sentimentos: feliz, triste, bravo, frustrado. Mas em outras línguas, há palavras que capturam estados emocionais com precisão incrível. Por exemplo, a palavra japonesa tsundoku refere-se ao ato de adquirir livros, mas nunca lê-los. A palavra portuguesa saudade descreve uma profunda nostalgia por algo que pode nunca retornar. Quando uma língua tem uma palavra para uma experiência, permite que as pessoas percebam essa experiência de maneira mais tangível. Isso significa que expandir seu vocabulário não é apenas sobre soar inteligente, é sobre expandir a maneira como você pensa. As palavras que você usa regularmente moldam sua percepção da realidade. Se você frequentemente usa linguagem limitante, frases como "eu não consigo", "é impossível" ou "eu simplesmente não sou bom nisso", você pode estar reforçando limitações autoimpostas sem sequer perceber. Agora, aqui está algo a considerar. Com que frequência você realmente ouve a maneira como fala? Você já parou no meio de uma conversa e se perguntou: o que minha fala revela sobre mim? Ela projeta confiança ou insegurança? Constrói conexão ou cria distância? À medida que avançamos, vamos explorar algo ainda mais profundo: a influência oculta da cultura, criação e condicionamento social na maneira como nos comunicamos. E o insight final é o mais poderoso de todos. Pode fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre comunicação. Você está pronto para descobrir as camadas mais profundas da sua própria voz? Pense nisto. Desde o momento em que você nasceu, sua voz, sua maneira de falar, foi moldada por forças invisíveis ao seu redor. Sua família, sua cultura, seu ambiente social, até a mídia que você consome. Cada um desses elementos desempenhou um papel na criação da maneira única como você se comunica. Mas quanto disso é realmente você e quanto é simplesmente um eco de tudo o que você absorveu ao longo dos anos? Vamos começar com a criação. Estudos em sociolinguística mostraram que nossos primeiros padrões de fala são profundamente influenciados pela maneira como nossos cuidadores falavam conosco quando crianças. Se você cresceu em um ambiente onde a linguagem era rica e expressiva, é provável que seu próprio vocabulário e capacidade de articular pensamentos tenham se desenvolvido em um ritmo avançado. Por outro lado, se você foi cercado por comunicação mais restritiva, onde a expressão direta era desencorajada, você pode ter adotado inconscientemente padrões de fala que refletem hesitação ou autocensura. Pense em como as crianças imitam a fala dos pais, não apenas nas palavras, mas no tom, ritmo e até na carga emocional por trás de certas frases. Se uma criança frequentemente ouve frases como "isso é impossível" ou "você sempre estraga tudo", ela pode carregar esses padrões verbais para a vida adulta, reforçando crenças limitantes sem sequer perceber. Por outro lado, uma criança criada em um ambiente cheio de incentivo, "você consegue resolver" ou "sempre há um jeito", pode crescer falando com mais otimismo e confiança. Mas além da família, há outra força poderosa em jogo: a cultura. A linguagem está profundamente ligada à cultura, e diferentes culturas têm maneiras únicas de estruturar a comunicação. Por exemplo, nas sociedades ocidentais, a fala tende a ser mais direta e individualista. As pessoas são encorajadas a expressar opiniões abertamente, e a assertividade é frequentemente associada à confiança. Enquanto isso, em muitas culturas orientais, a fala é frequentemente mais indireta, com ênfase na harmonia e no contexto social. O silêncio pode ser tão significativo quanto as palavras, e o que não é dito pode ser tão importante quanto o que é dito. Considere isto. Quando você fala,
Você tende a ser direto e objetivo ou suaviza suas palavras, navegando cuidadosamente nas conversas para evitar conflitos? Essas tendências não são apenas escolhas pessoais, são marcas culturais, profundamente enraizadas de anos de exposição a uma maneira particular de interagir com o mundo. Mesmo dentro do mesmo país, os padrões de fala variam drasticamente, baseado em região, classe social e comunidade. Alguém que cresceu em um ambiente acadêmico, constantemente cercado de discussões intelectuais, provavelmente terá uma maneira muito diferente de se expressar em comparação com alguém que cresceu num bairro da classe trabalhadora, onde a fala é mais direta, rápida e pragmática. Nenhuma é melhor, mas ambas revelam algo profundo sobre a formação e experiências de uma pessoa. E então há a influência do condicionamento social. A sociedade tem expectativas sutis, mas poderosas sobre como devemos falar, com base em fatores como gênero, status e profissão. Por exemplo, pesquisas descobriram que, em média, as mulheres tendem a usar mais linguagem de hesitação, frases como "eu acho" ou "talvez devêssemos tentar", enquanto os homens são mais propensos a usar declarações assertivas. Isso não é necessariamente uma diferença biológica, mas um reflexo de normas culturais que historicamente recompensaram diferentes estilos de comunicação em diferentes gêneros. Da mesma forma, pense em como as pessoas ajustam sua fala dependendo de com quem estão falando. Um político fala diferentemente com o público do que com seus amigos próximos. Um médico usa jargão médico ao falar com colegas, mas simplifica sua linguagem ao explicar algo a um paciente. Essa capacidade de code switching, alternar entre diferentes estilos de fala, é um sinal de inteligência social, mas também levanta uma questão importante. Em todas essas mudanças e adaptações, há uma voz verdadeira por trás disso tudo. Agora vamos entrar no mundo da tecnologia moderna e seu impacto na linguagem. Na era digital de hoje, a maneira como nos comunicamos está evoluindo em um ritmo sem precedentes. Mídias sociais, mensagens de texto e tecnologia de voz para texto mudaram não apenas o que dizemos, mas como dizemos. Você já notou como a maneira como você escreve uma mensagem de texto difere de como falaria pessoalmente? Frases mais curtas, emojis substituindo tom, abreviações representando pensamentos inteiros. Esses hábitos digitais estão moldando a maneira como falamos offline também, alterando sutilmente nossos ritmos naturais de fala e expectativas para a comunicação. Considere isto. Os jovens de hoje estão crescendo em um mundo onde a comunicação é cada vez mais assíncrona, significando que as conversas acontecem em trocas fragmentadas e atrasadas, em vez de diálogos em tempo real. Essa mudança está influenciando períodos de atenção, paciência em conversações e até a maneira como processamos linguagem falada. Você já sentiu que sua capacidade de permanecer engajado em uma longa conversa diminuiu ao longo dos anos? Isso não é acidente. É um subproduto de um mundo onde respostas instantâneas e trocas rápidas são a norma. Mas apesar de todas essas influências externas, há uma coisa que permanece constante: sua voz ainda é sua. Mesmo que tenha sido moldada por cultura, família, sociedade e tecnologia, há uma autenticidade subjacente que pertence apenas a você. E isso nos leva à revelação mais poderosa de todas. A maneira como você escolhe usar sua voz pode ativamente moldar seu futuro. Você já considerou que a maneira como você fala pode determinar seu sucesso na vida? Que as palavras que você usa, a confiança em seu tom e a maneira como estrutura seus pensamentos podem abrir portas ou fechá-las? Há uma razão pela qual algumas pessoas podem entrar em uma sala e comandar a atenção com apenas algumas palavras, enquanto outras lutam para causar o impacto, não importa o quanto digam. Não se trata apenas de vocabulário ou inteligência, é sobre intenção. Quando você se torna consciente da maneira como fala, ganha o poder de refiná-la, de mudar de falar por hábito para falar com propósito. À medida que nos aproximamos do insight final, vamos descobrir algo trialmente transformador. Você verá como pequenas mudanças deliberadas na maneira como fala podem remodelar não apenas como os outros o percebem, mas como você se percebe. Você está preparado para descobrir como aproveitar o pleno potencial da sua própria voz?
E se eu dissesse que a maneira como você fala não apenas reflete quem você é, mas realmente molda quem você se torna? Que sua fala não é apenas um hábito passivo, mas uma força ativa capaz de influenciar sua confiança, seus relacionamentos e até seu sucesso futuro? Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca considera. Seu cérebro ouve você tanto quanto ouve os outros. As palavras que você escolhe, o tom que você usa e a maneira como estrutura seus pensamentos, tudo isso alimenta sua autopercepção. Se você constantemente fala de maneira que minimiza suas habilidades, dizendo coisas como "eu não sou bom nisso" ou "não sei se consigo lidar com isso", seu subconsciente começa a aceitar essas afirmações como verdade. Com o tempo, esses hábitos verbais moldam sua autoimagem, reforçando uma versão de si mesmo que se alinha com suas palavras. Mas o oposto também é verdade. Quando você conscientemente escolhe linguagem que é empoderada, decisiva e confiante, você começa a se tornar a versão de si mesmo que essas palavras representam. Isso não é apenas retórica de autoajuda, é apoiado pela psicologia. A teoria da autopercepção, desenvolvida pelo psicólogo Daryl Ben, sugere que as pessoas formam sua própria identidade com base em seus comportamentos. Se você fala como uma pessoa confiante, seu cérebro começa a acreditar que você é uma pessoa confiante. Considere como figuras influentes ao longo da história usaram a fala não apenas para inspirar outros, mas para se transformarem. Líderes, empreendedores e visionários, todos entendem que a maneira como se comunicam molda a maneira como são percebidos. E essa percepção, por sua vez, molda a sua realidade. Então, como você pode assumir o controle dessa ferramenta poderosa? Uma das técnicas mais eficazes é o ajuste consciente da fala. Refinar ativamente seus padrões de linguagem para se alinhar com a mentalidade que deseja cultivar. E aqui estão 3 mudanças fundamentais que podem ter um impacto profundo na maneira como você fala e, consequentemente, na maneira como vive. Substitua a linguagem hesitante por assertiva. Preste atenção em quantas vezes você usa frases suavizantes como "eu acho", "talvez", "não tenho certeza", "mas". Embora essas expressões possam ser úteis em algumas situações, usá-las em excesso pode fazer você parecer incerto, mesmo quando sabe do que está falando. Tente substituí-las por declarações diretas. Em vez de "eu acho que isso pode funcionar", diga "isso vai funcionar". A diferença na confiança é imediata. Fale com ritmo intencional. Se você tende a acelerar suas palavras, pratique desacelerar. Falantes confiantes não têm pressa, eles permitem que suas palavras tenham impacto. Quando você se dá tempo, as pessoas o percebem como mais ponderado, mais conhecedor e mais no controle. Elimine a autodepreciação desnecessária. Há uma diferença entre humildade e autossabotagem. Muitas pessoas usam humor ou comentários casuais para minimizar sua inteligência ou habilidades, dizendo coisas como "eu sou terrível nisso" ou "não faço ideia do que estou fazendo". Embora essas afirmações possam parecer inofensivas, elas criam uma narrativa interna que reforça a insegurança. Em vez disso, tente reformular suas palavras. Em vez de dizer "eu sou ruim nisso", diga "estou aprendendo a fazer isso". Em vez de "não faço ideia", diga "estou descobrindo". Essas pequenas mudanças reprogramam sua mentalidade, reforçando o crescimento em vez de limitação. E aqui está a realização final e mais poderosa. Sua voz não é apenas sobre comunicação, é sobre criação. Toda vez que você fala, está reforçando uma versão de si mesmo. Está fortalecendo a confiança ou enfraquecendo-a. Está abrindo portas ou fechando-as. Está construindo conexões ou criando distância. Então pergunte a si mesmo: que história a minha fala está contando? É uma história de força, clareza e propósito? Ou é uma história de hesitação, incerteza e limitação? Você tem o poder de escolher. Começando hoje, comece a ouvir, realmente ouvir, a maneira como você fala. Preste atenção às palavras que usa, ao tom que adota, ao ritmo da sua voz. Porque uma vez que você se torna consciente disso, ganha a capacidade de mudá-lo. E quando você muda a maneira como fala, muda a maneira como é percebido, muda a maneira como pensa e, ultimamente, muda a maneira como vive. Então, agora que você conhece a verdade sobre sua fala, a questão é: como você vai usá-la? Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Paradoxo da Mente. E ative o sininho para receber recomendações de conteúdos como este. Obrigado por assistir.